Sim. Olá, eu quero vos saudar em nome de Jesus, todos que têm nos acompanhado neste canal. E o programa é difundir a palavra de Deus para todos aqueles que almejam a salvação sotéria em nome de Jesus. E temos falado em torno disso nas nossas ministrações também, dando diretrizes àqueles que devem se salvar também. Na mesma graça, hoje viemos comunicar a mensagem que está no livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 15 até o final, até 22. Que Deus dê graça e passamos a ler. A Ruth, lá em cima, não é? Tem um subtítulo que diz: a família de Elimelec é Moab. Exatamente, este subtítulo é muito importante anotar, mas nós temos um tema que fala da salvação verdadeira, é determinada pela fé. Portanto, este é o nosso tema. Na palavra de Deus, aqui na Bíblia, temos o subtítulo, estou a usar Nova Versão Internacional. Então, aqui na introdução tem a família, tem um subtítulo, a família de Elimelec é Moab. Esse subtítulo é muito específico, mas o tema que eu vou usar é: a salvação verdadeira é determinada pela fé. Só vamos ler o trecho de capítulo 1, versículo a partir de 15 a 22. Passo a ler aqui na versão internacional. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, com minúscula, volte com ela. Portanto, este é o conselho de Noemi para Ruth, sua nora. 16. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será, com maiúscula agora, será o meu Deus. O 17 diz: onde moreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Versículo 18. Quando Noemi viu que a Ruth estava de facto decidida, podemos usar a palavra determinada, a acompanhá-la, não insistiu mais. 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. 20. Mas ela respondeu: não me chame Noemi, melhor que me chame de Marra, pois o Todo-Poderoso, o El Shaddai, tornou minha vida muito amarga. 21. De mão cheia eu parti, mas de mão vazia o Senhor me trouxe de volta, porque me chamam Noemi. O Senhor colocou-se contra mim e Todo-Poderoso me trouxe desgraça. 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. No início da colheita da cevada. Louvado seja Deus. Nós aqui estamos a falar da salvação verdadeira determinada pela fé. Sabemos muito bem, aqueles que têm paciência de ler desde o início do versículo 1 até aqui onde chegamos, no fim do versículo, nós praticamente começamos quase depois da metade para baixo, trazemos a essência desta palavra. A palavra de Ruth, aqui na Bíblia, este livro apresenta Cristo como nosso parente. Nós estaremos aqui a detalhar esse assunto. O livro de Ruth
apresenta Cristo como nosso parente. Cristo é nosso parente. Para nós que cremos, será parente daqueles que estão sentados do outro lado, escutando esta mensagem, também determinados para mudar de vida. Mas é nosso parente. Louvado seja Deus. Na sociedade de Israel, havia aquilo que chamava-se, dentro daquelas 12 tribos, cada tribo havia aquilo que chamava-se resgatador. Alguém dentre aquelas tribos, em cada tribo devia haver resgatador, que é alguém que é muito rico para fazer a obra de ajudar ou resgatar se alguma pessoa daquela tribo caísse em alguma pobreza extrema. Então cabia a este resgatador o direito de reabilitar aquela família através do resgate. E esta palavra resgate, ela é que foi usada para a nossa palavra portuguesa salvação. Resgate, que na verdade alguém paga um preço para reaver, portanto, os bens ou daquela família, para que a herança de um certo membro de uma tribo não caia noutra tribo, mas permaneça na mesma tribo. Então, esta é a missão que teve o Boaz. Nós queremos acompanhar a história. Se queremos acompanhar toda a história, melhor ler também de 1 até o final. Então, que Noemi, Elimeleque e seus filhos Maló e Quilom, eles, por causa da fome, foram migrar lá na terra de Moab. Esta história foi começada pelo seu antigo antepassado Abraão, que também no capítulo 13 de Gênesis, nós vimos, acho que é versículo 10, muito provavelmente, deixa rever mais rápido aqui, Gênesis diz, 12, versículo 10. Gênesis 12, versículo 10. Portanto, o pai da fé, o patriarca, fez isso no começo. Então, logo, os da geração do patriarca também passaram a fazer essa história de as gerações futuras passaram a fazer essa história. Então, nós estamos a ver aqui que Elimeleque fez isso também, e fez também, fizeram os outros, como o próprio Jacó foi para o Egito, não é? Lá onde estava José. Então, estas fugas sempre ocorreram, mas deixa de dizer, nunca foi a vontade de Deus que pela fome estes patriarcas fossem para os países que Deus até na sua lei proibiu exclusivamente para o seu povo não pisar lá. Falando de Egito, este caso aqui é Moab. Deixaram a terra de Belém, que traduzido quer dizer terra do pão, não é? Para a Moab. Moab é uma terra estrangeira. Então, migraram para lá. Então, de lá aconteceu todos esses problemas. Aconteceram os problemas da morte do próprio Elimeleque, marido da Noemi, e os dois filhos também, que haviam casado com mulheres de Moab. Então, a Noemi, a Orfa e a Ruth. Então, a história que aqui lemos conta a determinação da Ruth para pertencer à família da salvação, a determinação. Nós vimos muitas pessoas que ouvem da salvação, sabem da história da salvação, às vezes ouvem dos benefícios que a salvação tem, mas não são determinadas para poder ser salvo. Aí está
a verdade a salvação, ela acontece com a verdadeira fé determinada, uma certa fé determinada. Aqui, Noemi, quando perdeu o marido, os 2 filhos na terra de Moab, determina voltar para a terra do pão, voltar para Belém. E quando toma esta decisão, ele despede as suas noras e pretende voltar. Na verdade, a órfã, depois de ser dito para se despedir dela, beijando-me, fazer aquele ritual, beijo, aquelas despedidas, palavras, lágrimas e tudo isto, então ela foi insistida a primeira, a segunda vez cedeu, porque na verdade não tinha uma fé determinada, não tinha uma verdadeira fé. Então, insistiu a Noemi, insistiu a primeira, a segunda vez, ela, pronto, beijou-a e despediu. Mas, quando a própria Noemi fez a mesma solicitação a Ruth, na prática, respondeu com essas palavras. São essas palavras que demonstram uma fé determinada. São essas as mais importantes. A Ruth, porém, respondeu, 16, não insista comigo, noutras Bíblias está não insta, é a mesma coisa, a mesma palavra, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será meu povo e o teu Deus será meu Deus. E continua Ruth, onde moreres morarei e ali serei sepultado, que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então esta determinação da Ruth chama-se verdadeira fé. É uma determinação que inabalável. Eu não quero mudar. Eu sei o que eu quero. É isso que eu quero. O que é que ele queria? Toda a história de Israel, que a Noemi e seu marido Abimeleque e os seus maridos também, o seu marido também falecido, teria contado a Ruth a essas duas moabitas, mas uma foi obstinada e esta outra foi forte. A Ruth, e o seu nome traduzido é amiga, então foi forte. Ela entendeu que o Deus de Noemi é o verdadeiro Deus. Este é o ponto essencial. Nós temos que ir a Deus porque concluímos, depois das nossas avaliações, depois de escutarmos homens de Deus, missionários a falar da palavra de Deus, concluímos que esse Deus é o verdadeiro Deus, é esse Deus que eu quero. Como disse o 18, quando Noemi viu que a Ruth estava de facto decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Ou em outras palavras, quando Noemi entendeu que a fé da Ruth é genuína, é determinada, não insistiu mais. E isto é que nós queremos para a salvação. Termos uma fé determinada. Ela sabia o que estava a dizer. Então ela escolheu a morrer onde iria morrer a Noemi. Isto implica a mesma coisa que escolher a terra de Israel para viver lá e aceitar o Deus de Israel. Aí está o segredo. Não era problema da terra em si, terra pátria. Não é qualquer pátria em Israel, mas era problema de Deus de Israel, a quem Noemi cria, e este Deus de Israel estava mesmo a ser mais falado e mais proclamado lá na terra de Israel. Porque esta altura, na verdade, como podem saber, as nações, o resto do mundo, não conhecia muito sobre este Deus. Era tido como exclusivamente dos judeus, mas é por tempo determinado. E esta altura, realmente, mesmo antes do nascimento de Cristo,
a Noemi aceitou o desafio de fazer parte, aliás, Ruth, o desafio de fazer parte, e é muito forte isto, de fazer parte da nação pura, da raça pura, da nação santa, porque de lá haveria de vir a salvação sotéria para todas as nações. Então, por isso que o nosso tema diz: a salvação verdadeira é determinada pela fé. É determinada pela fé, mas fé justa, uma fé salvadora. Veja que a Noemi aconselhou a sua concunhada para voltar para o seu povo, para o seu Deus, Deus com minúscula. E depois já mostrou mesmo aqui a Ruth que, olha, a tua concunhada voltou e tu podes voltar também. Então Ruth, porém, respondeu: não, insista comigo, que não mais te acompanhe. Onde fores irei, onde ficares ficarei, e o teu povo será o meu povo. Veja só como está a responder a Ruth: e o teu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Está a referir aos judeus, o povo de Israel. E o seu Deus será o meu Deus, está a falar do verdadeiro Deus. Aqui não temos menção de deuses da Noemi. Quando se fala de Noemi, se fala de Deus, com maiúscula, o Elohim, o verdadeiro Deus eterno, o Yahweh, o verdadeiro Deus que salva, aquele Deus que salva, que se revela, o Yahweh, Deus que se revela. E na verdade é este Deus que se revela. Talvez usando este título fica bem, que usou também Deus para falar a Moisés. Vai dizer: o eu sou me enviou. Deus que se revela. Porque este Deus iria se revelar muito mais a Ruth, mas a primeira parte era aceitar de antemão, portanto, antes das grandes revelações. Há muitas pessoas que esperam que Deus já mostre muitas coisas boas e depois aceitem nesse Deus, mas aceitar nosso Deus tem que ser determinado pela justa fé, não porque eu vi coisas grandes, mas porque ouvi mensagem inovadora e eu aceito esse Deus e depois ele vai se revelar. Depois de aceitar Deus de Noemi, ele tornará-se Yahweh para ti, Deus da revelação. Então Moisés também foi dito: chega lá, diga que o eu sou me mandou. Então realmente, ou melhor, o Yahweh me mandou, o Deus que se revela. Então quer dizer que o próprio Moisés não conhecia completamente esse Deus. Os próprios hebreus da escravatura não tinham noção da grandeza da revelação de Deus. Então vai lá dizer que o eu sou me enviou. A palavra tinha a ver com o Deus da revelação. Aqui também a Ruth deposita fé no Deus de Noemi, no Deus de Noemi, e quer ir para a terra do Deus de Noemi, onde tem Deus lá. Esse Deus de lá, que está lá, é Deus de Israel. Então, é Deus que iria se revelar. É Deus que se revelaria muito mais enquanto a fé da Ruth crescia. Então, Ruth conheceria outras maravilhas desse Deus. A conversão é o ato de aceitar Jesus pela fé. Mas há muito mais que Jesus tem para nós. Não é só o ato da salvação e termina ali. Enquanto nós vamos conhecer com profundidade Jesus através da revelação, coisas grandes vão acontecendo. Eu quero convidar aquele que ainda não está conectado a esse Deus de Noemi, a esse Deus da Ruth, fazer isso. E Ruth era moabita, não fazia parte, talvez, dos filhos de Israel na íntegra, era moabita. Alguém pode dizer: nós temos que ter os nossos deuses. A Ruth já teve os seus deuses, experimentou também esses deuses, só experimentou crises com esses deuses. No tempo em que ele mudou de opinião, mudou de decisão, começou a optar por Deus de Noemi, ou melhor dizemos aqui, Deus de Israel. A vida da Ruth tomou outro rumo. Ele prosperou espiritualmente e prosperou materialmente e prosperou mesmo na família. Ele fez parte
deste grande projeto de Deus com Israel, que era o projeto de preparar uma raça pura, uma nação pura, para depois Deus, para essa nação ser exemplo das nações e, através de Jesus Cristo, alcançar-se todo o mundo pela descendência de Abraão, que é Cristo, através da descendência de Abraão. A Ruth creu muito tempo antes de Cristo nascer, e realmente, mas foi com esta mesma fé, esta mesma determinação exigida agora para todos aqueles que querem se converter ao cristianismo. Então, esta é a fé de Noemi. Os versículos 16 e 17 são muito importantes. Vou repeti-las. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe. Neste caso, ela mostra que não vai deixar a Noemi. Não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Noemi é uma mulher israelita da terra de Israel. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Noemi é da terra que adora o Deus verdadeiro. O 17. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor. Se outra coisa que não a morte me separar de ti. Aqui estamos perante uma determinação de uma mulher que teria descoberto através da convivência com uma mulher de Israel, teria descoberto as coisas boas que tem o Deus de Israel. Nós somos abordados através da Escritura, depois de que Paulo foi salvo no Atos 9, começou a pregar os gentios. Somos abordados por este Deus de Israel. A Bíblia fala desse Deus de Israel, aborda o mundo inteiro através da pregação de fé vinda mediante o Senhor Jesus Cristo. A salvação que a Bíblia fala chama-se sotéria, é mediante o resgate, não é igual aos outros salvamentos que outros livros sagrados nas outras religiões falam, mas a salvação que a Bíblia verdadeira fala é sotéria, é uma salvação mediante o resgate. Então aqui a Noemi, aliás a Ruth, é um exemplo claro de que Deus também tinha planejado salvar os gentios, todo mundo. A salvação não era exclusivamente para os judeus, mas é para todos. Este livro de Ruth, Jesus Cristo é o nosso parente. Ele aqui, a Ruth, foi se unir a Boaz, e a Boaz, aqui como pode ver, o capítulo 2 começa a contar a história que arrolou esta união. Então, Ruth é tomado como esposa de Boaz. Podes ver isso no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13. Ele casa com Boaz e deste casamento nasce Jessé, não é? Como está aqui, a profecia já tinha falado, nasce esse Jessé, é pai de Davi, quer dizer, nasce de Boaz, não é? Gerou Obed. Vamos lá ler esta pequena genealogia. Esta é a história dos antepassados de Davi, deste Perez. Perez gerou Herom, Herom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nassom, Nassom gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Já estamos a ver aqui que esta ligação, Deus arrolou uma gentia para fazer parte da nação santa. Então, dessa linhagem veio Jesus na carne. Então, nós temos a segurança de que o plano de Deus é de alcançar a todos, independentemente da nossa raça, da nossa condição social, política ou ideológica. A salvação arrola todos aqueles que nele creem. Nele creem. A salvação arrola todos aqueles que nele creem. Creem em Jesus Cristo. Então a Ruth fez parte
um grande casamento que depois vem dar na grande família israelita. E é uma grande bênção. Deus fez isto, Deus faz isso com qualquer um. Se estás aí isoladinho, com medo do pior, com medo do amanhã, porque as coisas não estão a andar, pensa neste grande plano de Deus. Deus quer te arrolar para a salvação, mas é preciso vir a salvação. Viu, a Ruth aqui determinou largar Moab e todos os deuses de Moab. Todos nós temos as nossas tradições, as nossas religiões, mas temos de largar isso para se unir a Deus pela fé determinada. Esta fé é uma fé vivítica que une a pessoa ao cabeça, Cristo. Esta fé é fé salvadora, esta fé é pura fé. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos aqueles que escutaram a mensagem. Venha pela fé a Jesus Cristo para ver a mudança de vida, para ver a transformação. É em Jesus. Eu disse, em Jesus. Ele deixou a terra, mas aqueles que resolvem vir a Jesus devem fazer o que a Ruth fez, largar totalmente tudo, até a própria terra, a bandeira, às vezes, se for necessária, para se aliar ao Deus vivo. Bandeira significa costumes ou símbolo de uma nação. Estou a tentar dizer que essas coisas lá em Cristo Jesus não são muito fundamentais. A minha bandeira, a tua bandeira. Mas o que conta aqui é a salvação soterra, a verdadeira libertação em Cristo Jesus. A questão da salvação não entra em conflitos com a raça da pessoa, a nacionalidade da pessoa. Simplesmente é uma determinação de fé para mudar de vida. Mas a salvação vem dos judeus, como dizia Jesus, então, para a mulher samaritana. A salvação vem através da fé em Jesus. Jesus, na carne, é um judeu, mas a salvação vem pela Jesus, Deus, aquele que salva. Ele na carne é um judeu. Eu fiz só a questão aqui de mostrar que foi arrolada Ruth para se unir à família de Israel, que ele pertencia a Moab. Alguém pode dizer, olha, eu sou da Grécia, eu sou da Espanha, eu sou da Itália, eu sou da Alemanha. Então como é que eu posso ser salvo por um Deus dos hebreus? É por isso que eu vim pregar esta mensagem, que Deus arrola todos para a salvação. É imediata fé. Tu não precisa de pagar preço em dinheiro, tu não precisa de comprar a salvação por dinheiro, tu precisa simplesmente de aceitar pela fé, determinar como a Ruth, eu não te deixarei. Por que se apegou a Noemi, Ruth? Porque a Noemi vinha da terra de Israel, era temente ao verdadeiro Deus. Era temente ao verdadeiro Deus. Isso é muito importante quando nós tememos a Deus. É muito importante quando nós compreendemos a vontade de Deus. Eu quero que a graça de Deus, que excede todo o entendimento, te abençoe. Não importa de que nação és, não importa de que cor tu és, não importa a sua ideologia social, até política, mas importa que se salvem, porque a salvação é para todos. Cristo morreu na cruz de Calvário para salvar a todos. Então, esta história da salvação desenhada aqui no livro da Ruth, deixa-nos a desejar uma boa vida, vida da salvação, vida da libertação, vida de cura. E é verdade, para todos aqueles que nele creem, não pereça. Então, vim te convidar através desta mensagem para aderir à grande família cristã, à grande família dos salvos. Esta é uma nação como aquela era a nação de Israel. Esta nação, construída aqui através da igreja, é uma nação. Se nós lermos o livro de Éfesos, capítulo 2, versículo 11 até 18, lá embaixo, ou 20, pelo menos, nós encontramos esta informação através do apóstolo Paulo, uma informação muito forte, que ele, Deus, através da cruz, fez as duas nações uma só. A nação dos judeus, que é Israel, e o resto do mundo. Juntou isto
pela sua cruz. Então, na cruz do Senhor Jesus, nós somos salvos e salvos, bem salvos. Lembra-se da palavra de Jesus? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Aqui está-se a falar da verdadeira salvação sotéria, aquela que solta a pessoa de todas as amarras, de todas as privações, porque nós temos muitas privações religiosas, tradicionais. Isso tudo é quebrado em Cristo Jesus. Se tu creres hoje, a tua vida vai ter uma outra capacidade, uma outra dimensão, um outro formato. É verdade, isso é verdade. Eu aceitei Jesus em 1986 e as coisas tornaram-se bem para mim. Mas é isso, é Deus de revelação. Você não vai conhecer tudo que Deus quer te dar em um dia. Precisa de aceitar primeiramente, depois começar a caminhar com Deus. Gradualmente, Ele vai se revelar. É Deus de revelação. É Yahweh, Deus que se revela. Você vai conhecer as partes mais profundas da vontade de Deus enquanto caminha com Deus. A Ruth começou abraçando a Noemi, indo até a terra de Noemi, e conheceu Boaz lá, e entrou exatamente nos pactos da promessa. Lembra-se, se ler o segundo Efésios 2, 11. Mas para baixo, há de encontrar que nós não fazíamos parte desses pactos da promessa. Não fazemos parte dos judeus, não fazemos parte do povo do pacto. Então, nós em Cristo entramos no novo pacto. E esse é o povo do pacto. Se você faz parte do povo do pacto, todas as promessas pactuais aqui na palavra de Deus também passam a fazer parte da sua vida. Então, quando falamos bênção em Cristo, estamos falando das reais bênçãos. Existem bênçãos falsificadas. Alguém matou algumas pessoas, depois ganhou dinheiro, branqueamento de capital, depois foi fazer negócios. Isso não é grande coisa, não é bênção. Mas a bênção aqui é a salvação sotéria em Cristo Jesus, que Ele depois proporciona sobre os que creem, para que todos aqueles que creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Fora da vida eterna, aqui na terra também tem muitas outras bênçãos que são dadas antes mesmo da vida eterna, na glória, ou antes da glorificação. Nós cremos em Deus para acontecer ambas as coisas, a salvação e também a bênção de saúde, a bênção também de coisas necessárias para nós passarmos esta vida aqui e na terra com sossego, com paz, a paz que as pessoas precisam. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó faça meditar nessa palavra, meditar e bem. Acho que Deus está a falar consigo, você que está em crise, falta de paz, falta de saúde, falta de bem-estar em todas as áreas. Deus está falando consigo. A Ruth fez uma determinação. Muitas pessoas acham que pensam, não, eu ir a uma igreja aqui ao lado, eu vou mudar a minha vida. Não. Eu não falo só de ir a uma igreja. Isso de ir a uma igreja são passos subsequentes. Mas o passo inicial é aceitar Jesus aonde está me escutando, de onde está me escutando, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E depois procura uma igreja sagrada, evangélica, que prega a verdade, e vai se entregar lá para a revelação progressiva de Deus acontecer nessa família em que escolheste para fazer parte. Eu penso que a graça de Deus te dê muitas bênçãos, muitas transformações, e realmente acontece também tudo aquilo que almeja a sua alma, mas o passo número 1 é a salvação pela determinação feita pela fé. Se tem fé, então realmente apega-te a Cristo Jesus, como Noemi se apegou primeiramente, como a Ruth se apegou primeiramente a Noemi, depois a Boaz. E realmente o que é que estamos a dizer? Noemi foi um catalisador para que a Ruth chegasse à família santa. Cristo é o nosso parente, catalisador para nós chegarmos à família santa. Porque a nossa família tradicional pode não ser tão santa que nos leva a alguma salvação. Mas Cristo levou as duas nações, os judeus unidos aos gentios, formaram um povo só. Isto
se chama igreja. Esta união se chama igreja. Então, realmente, para se chegar à igreja, para se chegar a esta grande família, tem estes intermediários. O intermediário maior que Deus nos deu no mundo inteiro é Cristo Jesus. Aceita como Senhor e Salvador. Eu estou para orar. Levanta a sua mão. Passo a orar. Senhor Deus e Pai, abençoa o ouvinte ou o que está a assistir este vídeo também do outro lado. Abençoa, Senhor. Dê-lhe graça. Proporciona bênção, Senhor, para ele. A maior bênção de sempre é a salvação sotéria. A salvação. Sairmos da nossa natividade. Falaste a Abraão, sai da tua terra, da parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Sai da casa do seu pai. Estamos a falar da salvação sotéria, que liberta as pessoas das tradições moribundas, aquelas que provocam crises nas nossas vidas. Senhor, abençoa quem escutou consciente, quem escutou com segurança, quem escutou com entendimento, para mudar, Senhor, para cá, para que o nome de Jesus seja louvado. Quero pedir a graça de Deus, que excede todo entendimento, para abençoar o que está a assistir este vídeo do outro lado, entregou a sua vida a Cristo. Dê-lhe graça, Senhor, prospera em todos os aspectos, no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, a partir de agora e para toda a eternidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se me escutaste desse lado e quer que a sua vida mude de agora em diante, vá a uma igreja, perto da sua casa, seja evangélica, que pregue a salvação, explica que aceitar Jesus através de um vídeo e realmente quer fazer parte daquela família. Porque para crescer depois de aceitar a fé, é se unir a uma família cristã. Assim vai crescer de glória em glória. Que meu Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, te abençoe rica e poderosamente, e te dê toda a graça para a glória de Deus Pai agora e para todos sempre. Amém.